Olá, queridos irmãos, tudo bom com vocês? A paz de Cristo para você e para sua família. Terminei agora toda a minha série de exercício, né? Corrida e natação. E eu vim aqui falar com vocês sobre essa situação que a gente está vivenciando, né, agora, muito forte, latente, né? A situação política que o nosso país está vivendo, né? Bom, vocês sabem da minha opinião, vocês sabem que, para mim, tudo isso aí além de muito mais do que um jogo, é uma lição para todos os crentes desta nação, né? Vocês sabem da nossa opinião de que quando uma nação ela se afasta realmente, verdadeiramente de Deus, acontece o que está acontecendo aqui. Eu lembro, por exemplo, da história de Saul, né? O primeiro rei de Israel, cujo foi pedido pelos judeus, né? Todas as nações tinham um rei, tinha monarquia, tinha todas aquelas pompas, né? Tudo aquilo ali, né? Tinha com quem falar, um representante do povo. Israel não tinha, né? Fisicamente. Tinha o rei de Israel, que era Deus, né? Não é mais Deus, mas que era Deus. E aí o povo, querendo se igualar aos outros, né? Pediu, até que Deus deu aquilo que eles estavam pedindo, né? Que justamente foi o primeiro rei, Saul. E Saul, diz a Bíblia, que foi o ungido de Deus, né? O ungido de Deus. Só que esse ungido de Deus, com o tempo, foi avisado, né? Foi avisado pelo profeta da época, Samuel, se eu não me engano, que ele não deveria fazer um monte de situações, não deveria seguir aquilo que os reis, né, seguiam naquela época. Só que ele não fez aquilo que foi pedido a ele, que Deus pediu para ele. E ele foi seguindo, né, tudo que os reis faziam, né? E aí chegou, o tempo foi passando e Saul ele saiu do propósito, né? Saiu do propósito de Deus, que era justamente, né, a casa ali de Israel, a casa de Saul ser honrada, né? A casa de Saul ser honrada. E aí não aconteceu, né? Ele ficou perturbado. Alguns dizem que ele ficou esquizofrênico, né? Teve um problema mental. Outros seguem na linha de que ele ficou realmente endemoniado, né? E é o que a gente percebe que esse país faz, né? Esse país que supostamente é o país mais cristão do mundo, cuja população aí é de 90, quiçá mais, de cristãos em suas várias denominações, né? E aí, a gente percebe que Deus não é realmente, né, o rei dessa nação, não é realmente o Deus dessa nação de verdade, né? A gente, para onde a gente olha, seja qual for entidade, seja qual for, enfim, a gente vê o jeitinho brasileiro. Seja nas próprias igrejas, seja no parlamento, seja no judiciário, seja no legislativo, seja enfim, todos, né? Deputados, senadores. Se a gente for olhar friamente, a gente chega à conclusão que esse país realmente não é para dar certo. Que esse país, né, tudo que brota nesta terra aqui, todas as boas iniciativas, né, a gente vê em outros lugares também, mas muito mais aqui. A gente não vê frutificar, a gente não vê, sabe? Sempre tem algo por trás, já percebeu? Sempre tem um interesse por trás.
sempre tem, sabe, alguém querendo ganhar algo por trás, querendo se dar bem por trás, né? E isso, sabe, nos deixa até realmente deprimido, né? Muita gente aí, quando eu faço as minhas mímicas, né? Quando eu fico imitando, quando eu fico fazendo graça, quando eu falo que eu estou cansado, que eu estou isso e aquilo, dizem que eu estou em depressão, né? As pessoas acham que eu tenho depressão só porque eu já passei por uma situação dessa provocada pelo Covid. E foram só 10 dias, né? E eu voltei diferente. Antes eu era sensacionalista, antes sabe, queria audiência de qualquer forma. Mas depois que eu passei por isso, eu mudei e comecei a crer mais no que está escrito e não inventar, né, situações para ganhar like, para ganhar, enfim. Meu canal chegou a 50 mil inscritos, não foi à toa não, tá? Foi que eu segui a todos esses processos, tá? Eu sei como conseguir inscritos, eu sei como chamar atenção, só que eu não uso mais, tá? Eu não uso mais. Eu não quero ganhar nada à custa do medo das pessoas, sabe? Do pânico das pessoas, tá? Eu não quero ganhar em cima disso, tá? Nada. Meu canal é desmonetizado porque na época eu denunciei muitas coisas. Falei da OMS, falei enfim, lá da Agenda 2030, falei do Fórum Econômico Mundial, falei de muitas coisas, né? E aí, de alguma forma, o nosso canal ele entrou no Shadow Ban, entrou enfim, e aí acabou chegando onde a gente chegou. E eu sei que se eu voltasse, né, a fazer certas coisas, teria mais visualização. Eu sei que se eu profetizasse, né, teria muita visualização. Se eu entrasse na bandalheira da profetada, né, eu ganharia muita visualização. Então isso aí enfim, tá? Mas a gente fica olhando o que está acontecendo no país e a gente chega à conclusão realmente, né, que é fajuta a ideia de que essa nação realmente tem Deus como a sua fortaleza, né? Caminha a verdade e a vida, Cristo, né? Porque desde a eleição aí do Bolsonaro para cá, a gente muitas coisas, tá, foram reveladas com essa eleição do Bolsonaro. Muitas coisas. Não é só o interior dessa politicagem, não, mas também toda essa ideia, né, de que só os católicos eram idólatras, né? Não, vocês são idólatras, vocês são isso ou aquilo, né? Mostrou-se que não são só os católicos, os evangélicos também são. E hoje em dia a gente percebe que a busca da defesa do país contra o comunismo, né, contra a esquerda, contra essa dominação, né, esquerdista, tá? ela, ela, ela vai carnalizando as pessoas, né? Os canais cristãos que entram por essa vibe, a gente percebe que eles vão se carnalizando, vão deixando a confiança no invisível, que é visível, naquilo que a gente não pode tocar, que podemos tocar, nessa contradição entre a gente ver e não ver, de lado, né? Vai deixando de lado e vai passando a ser igual àqueles que são só políticos, aqueles que são só carnais, que só confiam se por acaso o Bolsonaro for liberto e disputar, só ele tem a salvação, só ele tem a esperança, só ele tem o caminho para a nossa felicidade, só ele, né? Canaliza a sua esperança, a sua fé, né?
no lado carnal, né? Como se só ele fosse o escolhido de Deus para essa nação, né? E aí a gente vê algumas atitudes do próprio lado da direita, bolsonarista, principalmente de Bolsonaro, que a gente percebe que as pessoas parecem que não percebem, né? Fala tanto, porque a gente teve que escolher o presidente do Senado e da Câmara. Poxa, Alcolumbre, Hugo Mota, quem fez campanha foi o Bolsonaro. Foi o Bolsonaro que fez campanha. Tinha ali, por exemplo, o Marcos Pontes. Tinha o astronauta para ser, se eu não me engano, da Câmara, presidente. Tinham outros. Tinha aquele lá do Van Hatten, se eu não me engano. Colocou Hugo Mota, colocou Alcolumbre, e agora reclama que os dois estão assim, estão assados, estão cozidos. A própria direita que viu o Bolsonaro, né, fazer campanha para os dois, não criticam o Bolsonaro, porque foi o Bolsonaro que pediu os votos, pediu incentivo, pediu... Então, essas contradições que mostram que realmente, olha, a gente fica enclausurado, sabe, se a gente ficar vendo muito isso. A gente realmente entra em depressão, a gente realmente entra num estado aí sabe, porque não pelas situações, mas pelas pessoas que veem as situações e são conduzidas por uma massa youtubiana aí, né, a esquecer as suas próprias consciências, as suas próprias conclusões, deixar de lado para seguir as narrativas que eles fazem, tá? Aí ficam aqui, sabe, quando eu falo disso, me atacando, sabe? Teve uma senhora aí que sabe, só não me chamou de santo, mas me chamou de tudo que tu imaginas, tá? Porque eu falei num vídeo passado, falou porque eu faço mímica, eu faço brincadeira, né? Eu não sou sério, eu não sou o quê, eu não sou o quê, tá? Sabe? Então são situações que a gente vê que essa realmente a nossa nação, né? Ela, não sei, eu acho que ela deveria ser esquecida por Deus, tá? Se já não está sendo esquecida, porque sinceramente, ó, essa nossa nação era para esses líderes, né, de igreja. Primeiramente que foi o que eu vi um dia, um rabino, eu acho, não sei quem foi, não sei se foi rabino, se foi um pastor, foi um pastor criticando o excesso de denominação, né? O quanto a igreja cristã ela é desunida, o quanto a igreja cristã ela pelas suas vertentes ela acaba sendo desunida, e isso é bom para o sistema, isso é bom para eles, porque um povo separado é mais fácil de ser dominado. É o que estão fazendo com essa nação desde quando entrou essa polarização, que para mim é do diabo. Essa polarização que entrou para poder fazer a divisão da população, tornando-a ainda mais fraca do que já era, tá? Então essa é a minha conclusão. Eu acho que nós, enquanto igreja, deveríamos estar com outra postura, tá? Deveríamos estar convocando aí, independente de denominação, sabe? Realmente um clamor independente de denominação, um clamor para que nós pudéssemos colocar em pauta a nação em si, para que Deus pudesse ter misericórdia da nossa nação e pudesse intervir, né? Olhar para nós. Isso é bíblico, né? Isso é bíblico. Olhar para essa nação e ter misericórdia de tudo que é feito, que já foi feito aqui, que blasfemou o nome de Deus, que deixou de lado, né? Que deixou para trás, né? Yeshua. E, sinceramente, chega a um ponto que a gente não vê realmente uma saída, tá? A gente não vê saída, certo?
Triste, triste porque eu não sei quantas pancadas, né, essa nação vai ter para que ela possa realmente acordar, ter o verdadeiro despertar, né? Muitos falam de despertar, né, que hoje se tornou pejorativo falar despertar, porque envolve aí o despertar para fora do sistema religioso, fora da Bíblia. Despertar hoje, né, ir atrás de vida fora da Terra, de intervenção de civilizações extraplanetárias, extraestelar, né, Anunnaki, Morios, né? Então, se você não acreditar nisso, você não está desperto. Só para você ver, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus. A gente fica escutando essas... Por isso que falo que eu sou depressivo, porque eu fico fazendo essas caras e bocas, essas... Aí falam que eu sou depressivo. Ah, você tá depressivo. Tem como não estar depressivo? Só me diz, tem como não estar depressivo? Não tem, né? Não tem. Sabe? E o que a gente pode fazer, né? Então, meus irmãos, o meu conselho, né, para todos é tentar se conectar mesmo com Deus, sabe? Estar realmente próximo, pedindo misericórdia para os seus, para sua família, para a nação, né? Para que esses se despertam mesmo para o Evangelho, se despertem para aquilo que realmente importa, para o único caminho verdadeiro, né? Mas eu acho que tudo isso, gente, é por causa dessa judaitização da igreja. Porque com a judaitização da igreja, né, vem o quê? Vem a necessidade de ter um ser humano como intermediador. Entende? Quanto mais a gente fica judaitizando a igreja, menos confiança de verdade nós temos em Yeshua e mais necessitados de homens como boca de Deus, como, enfim, vamos necessitando, vamos precisando. Já percebeu isso? Perceba isso. Faça uma reflexão. Todos esses de igreja aí, principalmente evangélica, né, que falam que são politizados e não politizados também, eles sempre vão levar a espiritualidade para um intermediador humano. Ou ele mesmo, ou um presidente escolhido, ungido, como Saul, como Davi, ou enfim, sempre tem alguém, sempre tem um ser humano no meio disso. Só que a igreja, o evangelho, nos liberta disso, né? Nos tira desta carnalidade, dessa humanidade, para uma espiritualidade. Até esses profetas da internet, eles são muito mais ainda, né? Porque eles são judaitizantes, sabendo ou não. Não sei se eles têm noção disso ou não, porque quando eles se colocam como profeta, eles estão justamente alimentando essa ideia de ter um intermediador humano, né?
E aí se tornam judaizantes, porque se eles focarem realmente no evangelho, eles mesmos vão se sabotar. Eles mesmos vão se sabotar. Né? As pessoas vão concluir, eu não preciso desse cara aí não, só de Jesus. Entende? Então, a culpa do Bolsonaro ser o que é, e consequentemente a nossa nação está passando por estar passando, faço uma pergunta. Será que não é da igreja evangélica? Será que não é da igreja evangélica? Com essa história de ungido, de escolhido, do Messias, uma igreja judaitizante? Pare para pensar. Pare para pensar. E a consequência é tudo isso, né? Quem está no poder querendo exterminar essa ideia do Messias, né? Daquele que concentra massas ao seu redor, daquele que é chamado de mito até dentro da própria igreja. Pare para pensar nisso. Essa é falar para vocês. Muito obrigado, Deus abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.